Começar a gravar. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Agora sim. Agradecer muito a entrada da Luísa. Gente, vou apresentar rapidinho. Alguns de vocês já conhecem, né? A Elizabeth mesmo está aqui. Conhece nós duas, né, Elizabeth? Então, tem outras pessoas no grupo que também conhecem a Luísa. Luísa é nutricionista, a gente trabalha muito em parceria, eu gosto muito de trabalhar em parceria com o trabalho dela, acho bem bacana e queria chamar ela para falar aqui um pouquinho, né, dessa parte mais nutricional mesmo, né, algumas dúvidas que a gente pode tirar também no final. E aí, Luísa, fica à vontade de se apresentar. Então, são dois assuntos que eu queria que ela desse uma pincelada com vocês, né? Que é sobre essa questão dos industrializados, né? E essa questão do intestino, né? Luísa, você prefere começar pelo industrializado ou pelo intestino? Vamos falar do industrializado primeiro, dos rótulos. Então, tá? vamos lá. Então, boa noite. Deixa eu só concluir aqui que com o assunto de um dia lá do grupo, né? E aí essa questão dos alimentos frescos, etc e tal, mas o industrializado ele entra na nossa vida, né? Para facilitar mesmo, e nem todos são tão ruins assim, né? A preferência dos alimentos frescos, mas aí eu tenho o assunto e aí eu queria que você falasse sobre como é que a gente olha um alimento e identifica se ele é bom, se ele não é bom, porque às vezes no rótulo as mensagens são bem ambíguas, né? A gente fica meio sem saber, enfim. Tá, vou passar isso para vocês hoje. Queria, na verdade, se possível, interagir com vocês. Primeiro eu vou passar algumas informações, mas depois eu queria conversar com vocês. Então, se vocês puderem ligar as câmeras, seria muito bom para ver vocês. Tá bom? Bom, então vamos começar. Primeiro, eu queria deixar bem claro que eu não estou aqui para tornar nenhum alimento vilão, nenhum alimento mocinho. Vocês devem estar trabalhando com a Tarsila, que o importante é ter equilíbrio, não é excluir, né, não é rotular nada. Né? Então, aqui eu vou passar para vocês uma ferramenta de como é que a gente pode não ser enganado pela indústria, como a gente pode identificar realmente o que a gente está comendo, tá bom? Vou pedir para a Tarsila colocar uma apresentaçãozinha na tela, só para a gente ir acompanhando. Ok. Isso aqui, né, Luísa? É. Foi? Foi. Você consegue colocar o F5 para ficar a tela toda? Para não ficar Já tá. Já tá? Já. Tá. Todo mundo vendo a tela do Tarsila? Sim? A Okay. Elizabeth disse que não consegue te ouvir. A Natália disse que caiu. E a Paula também disse que não te ouve. Mas não tá me ouvindo? Eu te ouço. O que houve? Ah, você tá me ouvindo, né? O que houve? Tá ligado o microfone. Eu tô ouvindo também, tranquilo. Até lá no grupo as minhas falaram, a Natália caiu e... Porque as meninas, elas entraram e caíram, a mais de uma, né? Eu não sei, deixa eu ver rapidinho aqui se alguém pediu para entrar de novo. Gente, como é que eu volto aqui pro... Elizabeth, pra mim, aqui tá parecendo que tá conectando. Tá me ouvindo agora, Elizabeth? A Elizabeth caiu. Ah, aqui. Caiu agora. A Aline disse que tá lavando a louça, por isso que tirou o... Recebi aqui também. Foi. Tudo bem. Agora é bem legal vocês irem acompanhando comigo aqui a leitura. Pronto, a Elizabeth entrou agora. Vamos lá. Podemos?
Podemos. Todos me ouvindo? Eu tô. Sim? Eu tô também. Tá bom. Então, vamos lá. Outro ponto importante para a gente ressaltar antes de começar é que não estou fazendo propaganda de marca nenhuma, tá? Trouxe alguns exemplos nítidos mesmo, sem tirar nome, para a gente conhecer mesmo os produtos, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem que olhar num rótulo? Muitas vezes a gente olha a frente do rótulo e vê ali um alimento sem açúcar, fonte de fibras, mas quando a gente vai olhar de fato a composição, não é bem assim. E onde que a gente descobre isso? Principalmente na lista de ingredientes, não na tabela nutricional, que é onde normalmente as pessoas olham, né? Vão logo olhar a caloria, vão logo olhar o carboidrato. E o mais importante, claro que isso é importante, mas o mais importante de tudo é a gente olhar a composição desse alimento, que qualidade esse alimento tem. E isso a gente encontra na lista de ingredientes. Então, aqui na primeira página da apresentação, a gente tem a barrinha Nutri, né? E aqui embaixo eu coloquei a lista de ingredientes dela. Na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que tem mais naquele produto. Então, os primeiros ingredientes são a predominância daquele produto. Então, por exemplo, essa barrinha, que é muito vendida como saudável, o primeiro ingrediente dela é xarope de glicose. É um tipo de açúcar que, inclusive, não faz bem para as bactérias boas do nosso intestino, né? Segundo ingrediente são cereais, né? Tudo bem. Seguido de... Vamos olhar aqui na lista. No meio desses cereais, a gente tem açúcar, tem maltodextrina, que é um outro tipo de açúcar. E aí depois começam algumas siglas que a gente não sabe nem o que é, muitas vezes. Vocês estão acompanhando aqui comigo? INS, 170I, estabilizante, fosfato de sódico. Então, vários alimentos, vários componentes que a gente nem sabe do que se trata. Normalmente, essas siglas são de corantes ou conservantes. Então, se a gente enxergar muito desses componentes, a gente já pode concluir que não é um alimento muito bom, tá? E aí, para finalizar esse produto, que é vendido como fonte de fibras, a gente pode dar uma olhadinha aqui na tabela nutricional e olhar que ele tem 0,4 gramas de fibra. Então, nenhum grama de fibra, né? Então, ele não é fonte de fibra, na verdade. Aí, eu queria trazer para vocês também alguns alimentos que... Pode passar, Tarsila, por favor. Eles são práticos, né? De carregar na bolsa, porque nossa vida exige isso também, muitas vezes. E aí, eu queria que vocês comparassem a tabela de ingredientes, a lista de ingredientes de uma barrinha para outra. Essa barrinha, primeiro, tem 3 ingredientes. Não, é o anterior mesmo. Isso. Ela tem 3 ingredientes. Olha a diferença de tamanho da primeira barrinha para essa segunda, né? Então, o primeiro componente dessa lista, tâmaras, depois castanha do Pará e chia. 3 alimentos que a gente conhece, que a gente sabe o que é. Nenhuma sigla, não tem açúcar, né? Não tem nada que a gente já sabe que é ruim para a saúde. Eu né? pulei porque eu nem percebi que era só os ingredientes. Olha só que interessante. Pois é. E a fibra é 2,8 gramas. Olha a diferença. Aqui. Né? Essa é a barrinha Love, tá? Para quem não quiser saber. Próximo. Uhum. Outra coisa que eu quis trazer para vocês aqui é que não é porque o alimento está sendo vendido como sem glúten, sem lactose, que ele é um alimento bom. Às vezes é, às vezes não. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de produtos, que são 2 produtos sem glúten, mas que, primeiro ingrediente, açúcar, mix sem glúten, que é farinha de arroz, amido de milho, fécula de mandioca. Essa farinha de arroz é uma farinha branca, é uma farinha de arroz branco nesse caso. Então, a gente tem um índice glicêmico alto desse produto. E o primeiro ingrediente, como eu falei, é o que tem mais. Então, a predominância do produto é açúcar, né? Além de, aqui no final, alguns componentes
com nomes que a gente não sabe o que é. Então, corantes, conservantes, tá bom? Estabilizantes, tudo isso é bem ruim para o intestino também. Pode passar, parceiro. Gelatina, para algumas pessoas ainda é um produto saudável, né? Infelizmente não é. Antigamente a gelatina era feita realmente do tutano do boi, então ela tinha colágeno. Hoje não, hoje é uma composição química, principalmente as gelatinas diet. Então, ó, vamos analisar essa lista de ingredientes aqui comigo. Gelatina, sal, segundo ingrediente, então predominância, né? Terceiro ingrediente, maltodextrina, que é um tipo de açúcar, tá? Aí vem algumas vitaminas e bastante adoçante, que com certeza vocês já viram com a Tarsila também, que altera o nosso paladar, né? Então tem ciclamato de sódio, aspartame, sacarina sódica e corante vermelho e corante amarelo crepúsculo. Também são 2 corantes bem ruins para a saúde. Ou seja, não tem nada de bom aqui nesse produto, não tem nada para o nosso corpo aproveitar para se nutrir, tá? Próximo. Aqui eu trouxe para vocês uma outra opção saudável, industrializada, mas saudável, que também pode trazer praticidade. Então, a gente pode sim comer um chocolate com muita qualidade nutricional. Então, a lista de ingredientes desse chocolate. O primeiro ingrediente é cacau, e é isso que o chocolate deve ter como predominância, né? E adoçado com rapadura, que também é uma boa forma de adoçar. Claro que vai depender do objetivo, vai depender da saúde, dos exames, mas no geral, sim, é uma boa forma de adoçar, se usada com moderação. Tá? Pode passar para o outro. Aqui eu trouxe para vocês uma sopa em pó. Então, a princípio, pode parecer uma péssima opção, né? Altamente industrializada. Mas vamos ler a lista de ingredientes. Proteínas vegetais, proteína de ervilha. Tem ervilha, cebola, levedura nutricional, que é muito boa para o intestino. Sal, alho, cebola. Então, só temperos naturais, pimenta preta, salsa, cúrcuma, aroma natural de legumes. Goma guar é um tipo de fibra, tá? Então, não tem nada de ruim. E é muito prático. Pode passar. E aqui eu trouxe o famoso blanquê de peru. Então, antigamente, nas dietas, tinha muito presunto, né? Muitos frios. E aí as pessoas resolveram trocar por blanquê de peru, porque a justificativa era que era menos calórico, tinha menos gordura. Mas, mais uma vez, olhando a lista de ingredientes, vamos avaliar. Tem a carne de peito de peru, água, fécula de mandioca, bastante sal, maltodextrina, que é aquele tipo de açúcar que também não é muito legal para o intestino. Aí vem proteína, condimentos, açúcar de novo, estabilizantes, aí começam aquelas siglas que a gente falou a princípio, antioxidante. E para finalizar, a gente tem o nitrito de sódio, que é um componente potencialmente cancerígeno. Ah, Luiz, então se eu comer blanquê de peru eu vou ter câncer? Não é isso, não é regra. Tudo depende da quantidade, da frequência, tá? Comer um blanquê de peru uma vez na vida, num misto quente, numa viagem, tudo bem. Mas se esse blanquê de peru faz parte dos seus dias, sim, isso pode trazer algum malefício, né? Então, até a título de curiosidade, o INCA comparou o risco de câncer causado pelo cigarro para o pulmão equivalente ao risco de câncer dos embutidos que tem nitrito e nitrato de sódio para o intestino, risco de câncer de intestino. Então, realmente não é um produto para fazer parte da nossa rotina, né? E isso a gente só descobre lendo os rótulos, né, de forma adequada. Aí aqui eu trouxe 2 tipos de shoyu, para vocês verem como a gente pode comer, incluir esses alimentos na nossa vida, se a gente souber ler a lista de ingredientes. Então, esse primeiro shoyu
Ele tem 3 ingredientes: soja, milho e sal. Vamos comparar com o segundo. Vamos lá. Colei errado, mas tudo bem. Esse shoyu de baixo, ele tem uma lista de ingredientes enorme e tem o corante caramelo. E tem o glutamato monossódico, que ele pode trazer risco, inclusive, para os nossos neurônios. Mesma coisa do que eu falei do blanquê de peru. Vou comer sushi com esse outro shoyu uma vez por mês, não vou ter problema nenhum. Mas se o shoyu faz parte do tempero da sua salada, da rotina, se você come japonês com muita frequência, isso sim pode te trazer algum malefício. Então, eles têm um sabor bem parecido, os dois são bem gostosos, mas você pode estar escolhendo um, sabendo ler a lista de ingredientes, você pode estar escolhendo uma opção muito boa para a saúde. Olha como é interessante, né, Luísa? Porque a gente que é leiga, né, da área da nutrição, quando olha e vê assim, é obtido da fermentação 100% natural da soja e do milho. Pô, alimento saudável, né? E aí não é por aí que a gente está olhando, né? É muito importante ir nos ingredientes realmente, né? Porque as embalagens, as descrições realmente enganam muito, né? Engana muito. Se a gente olhar à frente desse alimento, normalmente a gente vai se enganar, né? Eu até brinco que nutricionista no mercado demora horas para fazer as compras, porque a gente vai olhar a lista de ingredientes sempre. Vamos lá. Esse aqui é queridinho nos recordatórios alimentares, quando as pacientes chegam, né? Então, lanche da tarde é como um Belvita, que é saudável, fonte de fibra. Será? Vamos dar uma olhada na lista de ingredientes. Lembram da história de que o que vem primeiro é o que tem mais? Então, o primeiro ingrediente aqui dos cereais é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa farinha é a nossa farinha branca. Tá? Então, predominância desse alimento é farinha branca, não é farinha integral. E aí depois a gente tem alguns cereais integrais, realmente, só que o segundo ingrediente depois dessa mistura de farinhas, de cereais, é açúcar, então é predominante também. Depois óleo vegetal. Até vou esclarecer um pouco sobre isso. Óleos vegetais. Mais uma vez, depende da frequência, da quantidade que a gente consome. Mas óleo de soja, milho, canola, esses óleos de cozinha, eles têm um potencial inflamatório para o nosso organismo. O óleo de palma, que tem muitos produtos industrializados, eles têm um potencial inflamatório. Quando a gente encontra alimentos com óleo de coco, azeite, essas gorduras têm potencial anti-inflamatório. Então, isso é muito importante de observar também, tá? Fora isso, vários corantes, conservantes, né, estabilizantes. Pode passar. Então, o que é importante a gente atentar nessa leitura de rótulos? O que vem primeiro, que vai ser a predominância desse alimento. Componentes que a gente não sabe o que é, que são siglas ou que não parecem alimentos, né? Olhar também o que eu acabei de falar, o tipo de gordura, o tipo de óleo que está sendo usado ali, a forma de adoçar. O açúcar, ele pode ser expressado nessa lista de ingredientes de várias formas. Então, açúcar invertido, amido, xarope de glicose. Então, tem inúmeras formas. Polidextrose, maltodextrina. Então, fiquem atentas a esses nomes também, tá? E quando esse alimento tiver importante conservante também, buscar evitar, tá? E antes de passar para a parte de intestino, eu queria saber de vocês se ficou alguma dúvida dessa parte, se tem alguma coisa que vocês queriam saber, se tem algum produto que vocês queriam analisar junto comigo, a gente pode buscar aqui para olhar. Menina, se quem quiser só perguntar, né? Mas antes de alguma já ir perguntando, eu queria falar, isso é muito interessante. Eu sempre sofri muito defeito de sanfona, né? Boa parte da minha vida, principalmente na adolescência. Eu sempre olhava o rótulo, sempre olhava a caloria, a gordura. Eu sabia a caloria de tudo que você me perguntar. Tudo. Eu sabia a caloria de tudo.
e não entendia porque não dava certo nunca, né? Enfim, já tinha procurado alguns nutricionistas, mas nenhum nunca tinha me explicado essa questão da leitura do rótulo, né? Que é tão simples, né? Informação, mas a informação eu acho extremamente valiosa, de poder olhar ali o ingrediente e escolher de forma mais consciente, né? A gente tem que trabalhar muito essa questão da consciência alimentar no grupo, né? Então, escolher de forma consciente, quando realmente é um alimento, se vale a pena, às vezes vale a pena trocar por outro, enfim, né? Todas essas questões. Se a gente for falar de caloria, para comparar um suco de laranja e um brigadeiro, eles podem ter a mesma caloria, mas a função que esse alimento vai exercer no corpo é completamente diferente. Exato, exatamente. Levei alguns anos para entender isso, mas a gente vai entendendo. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu falar do intestino? Ficou tudo claro, gente? Então tá, então vamos lá. Intestino, a gente falou hoje sobre esse órgão, né? Porque a questão da produção da serotonina, e aí influencia na questão das emoções, que influencia na questão alimentar, né? Além disso, a questão da absorção dos nutrientes, que é totalmente a tua área, né? E a questão da microbiota, que algumas pessoas mais gostoso hoje. Natália, você ia fazer uma pergunta? Não sei se o áudio está aberto. Ah, não, desculpa. Ah, tá. Ui, voltou. Eu acabei fechando antes dela falar, porque percebi que ela não estava... Enfim. E aí, essa questão dos prebióticos, probióticos, onde é que a nutrição entra? Como é que, enfim, dá para trabalhar com isso, né? O que é o papel do alimento, óbvio, né? O papel do intestino na alimentação e no emagrecimento, né? Onde é que entra o intestino? Falando sobre essa questão da serotonina que você iniciou, é importante frisar que o intestino ele é o maior produtor de serotonina do corpo, que é o hormônio do bem-estar, né? Isso vocês já devem ter visto bem com a Tarsila. E ao mesmo tempo ele é dependente de serotonina. Então, por exemplo, alguém que está num quadro depressivo, se o intestino dessa pessoa não funciona bem, esse quadro depressivo tende a piorar. E vice-versa. Se ele está depressivo, provavelmente ele tem menos serotonina no organismo, então esse intestino não funciona e a gente fica nesse ciclo para sempre, até que consiga fazer alguma mudança, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas falam que comecei uma atividade física e meu intestino melhorou. Foi o remédio para o meu intestino. Por quê? Esse exercício ajuda a produzir serotonina também, que vai fazer esse intestino funcionar melhor, tá? Olha só. E aqui eu separei essa figura para vocês, o corte do intestino. Então tem aqui o intestino intacto, né? E aqui é como se fosse o corte do tubo desse intestino. Então dessa setinha laranja aqui do meio para a esquerda seria o intestino saudável, equilibrado. Então no intestino saudável o que a gente tem? Aqui em cima a gente tem a microbiota, que são bactérias boas que a gente tem no intestino, chamadas de probióticos. Por outro lado, a gente sempre vai ter bactérias ruins também. E elas vão sempre estar competindo entre si. Então, temos bactérias boas e ruins. O problema é quando a gente tem mais bactéria boa do que bactéria ruim, tá? E aí, então, essa é a primeira barreira de defesa do nosso intestino, essa microbiota intestinal. Segunda barreira de defesa são as células desse intestino que são juntinhas, tá vendo? Essa parte rosa aqui, que tem como se tivesse um cabelinho aqui por cima, elas são juntas para conseguir filtrar o que pode ou não entrar na corrente sanguínea. E aqui nessa parte vermelha é a corrente sanguínea com o sistema imunológico, que é a nossa terceira barreira de defesa do intestino. Então, quando a gente tem uma alimentação rica em açúcar, aquelas gorduras inflamatórias que eu falei anteriormente, quando a gente tem uma vida de sedentarismo, de estresse, tudo isso vai influenciar na nossa microbiota. Nossa microbiota começa a ser influenciada pela microbiota da nossa mãe. Então, é uma vida ali criando uma microbiota boa ou ruim, tá? E aí, quando a gente tem proliferação dessas bactérias ruins, então açúcar demais, óleo demais vai alimentar essas bactérias ruins.
essas bactérias ruins vão começar a matar essas bactérias boas e vão se proliferar. Então, a gente perde essa primeira barreira de defesa. Depois que a gente perde essa primeira barreira de defesa, as próprias bactérias ruins vão começar a lesionar as nossas células. Aí a gente vem aqui para o lado direito da figura. Tá vendo que as células que antes eram juntas começam a se separar? E aí o intestino perde essa capacidade de filtração. Então a gente fala que o intestino está hiperpermeável. Então ele não consegue mais filtrar, entra tudo que não deveria. Entrou tudo que não deveria, a gente vai ativar o sistema imunológico, causando inflamação contra aquilo que entrou. Então, não sei se vocês já viram, mas a gente tem um conceito de organismo inflamado. Se essa inflamação migra, por exemplo, para o seu tecido de gordura, o tecido de gordura vai ficar inflamado e ele pode aumentar o tamanho e número de células. Então, às vezes, a gente não consegue um emagrecimento também por um intestino que não funciona, tá? Também essa inflamação pode ir para a mucosa do nariz e piorar uma rinite. Tem gente que tem, por exemplo, alergia a leite e o sintoma é piorar a rinite, piorar a sinusite, porque vai aumentar muco. Pode interferir em crises de enxaqueca também. Pode interferir em alergias de pele. Então, essa inflamação pode migrar para qualquer lugar. Essa resposta imunológica pode migrar para qualquer lugar do corpo, tá? Então, o que a nutrição pode trazer para esse intestino? A gente consegue hoje reinocular, suplementar, vamos dizer assim, por via oral, essas bactérias probióticas, né? Consegue também incluir na própria alimentação as fibras prebióticas, que são as fibras que vão alimentar essas bactérias boas. Então, a gente consegue reequilibrar essa microbiota intestinal. Tem alguns outros nutrientes que vão ajudar a fechar novamente, a juntar essas células intestinais e, consequentemente, a gente vai ter redução da inflamação do organismo. E, além disso, melhorando a alimentação como um todo, a gente reduz esses compostos que alimentam bactérias boas, né? Que são reduz os compostos que alimentam bactérias ruins, que são esses óleos, gorduras, corantes, conservantes, e aumentam os alimentos ricos em fibras, carboidrato de boa qualidade, né? A gente retira muitas vezes o excesso de proteína que tem na alimentação do brasileiro, que isso também interfere na nossa microbiota intestinal. Então, reequilibrar a alimentação como um todo vai contribuir muito para o intestino. Tá? E tudo de ruim que esse intestino desequilibrado traz para a nossa saúde. Outro detalhe importante, essas bactérias boas, elas participam do controle de colesterol, de glicemia. Então, às vezes, a gente precisa mexer no intestino para regularizar um colesterol, regularizar os exames de sangue. Olha só, que legal, né? Eu acho muito interessante essa questão da produção de serotonina, do funcionamento todo do corpo, ligada à questão da saúde mental, e acho que é uma falha muito grande dos profissionais de saúde mental. Eu acho que quase massivamente não perguntam como é que está o intestino. Eu acho que é uma falha gigantesca, né? Porque se é uma oscila do cérebro, né? A gente pode até não conseguir tratar, mas faz que nem eu faço, encaminha para a Luísa, né? Encaminha para a trate. Então, mas pelo menos em saber se está bem ou não está, né? Porque realmente ele é muito importante para a saúde no geral, mas a saúde mental. É a porta de entrada, né? De todo o nosso organismo. E ele é bem negligenciado, né? Assim, você vê no dia a dia, a gente não se incomoda muito com ele, né? E ele é muito importante, né? E para a saúde mental ele faz um papel importantíssimo na produção de serotonina, né? E muitas vezes o paciente chega no consultório e eu pergunto, como é que tá o intestino? Tá bom, tá normal. E aí eu vou puxar mais, como é o normal? Meu normal sempre foi assim, aí 2 vezes por semana, aí de 2 em 2 dias. Então não tá bom, né? Não, tá bom, exatamente. Eu vou todos os dias. Ou então, né, eu vou todos os dias, tá normal. Mas a consistência das fezes não estão normais. Então, tudo isso a gente tem que avaliar.
Exato. A gente que não sabe o que é o normal, porque a gente não conversa sobre isso com as outras pessoas, né? Ninguém vai conversar como é que está o intestino. Então, não se sabe o que é o normal. Então, para mim é normal, porque desde que eu nasci eu sou assim. Então, isso é normal, né? Então, é importante o que é esse normal. Então, seria uma frequência diária, né, Luísa? Uma consistência pastosa, né? Isso nem aguada, nem seca. Na verdade, vamos falar um pouco disso, né? Mas seria um bolinho formado mesmo. Aquele bolinho marrom formado, alteração de cor também é importante observar dessas fezes, tá? Ótimo. E aí, a questão dos prebióticos e probióticos que você também trabalha, né? Em cápsulas, não é isso? Isso. Os probióticos, a gente, que são as bactérias, né? A gente consegue suplementar na forma de cápsula, de sachê, para ser diluído em água. E as fibras prebióticas, eu prefiro usar da própria alimentação. Não acho necessário, com frequência, a gente usar a suplementação de prebiótico, não. Na alimentação, a gente já tem muitas fibras prebióticas. Por exemplo, a casca da batata doce, que a gente acaba jogando fora. A batata doce em si, ela tem fibras prebióticas. A aveia é uma fibra prebiótica maravilhosa. Então, não precisa de suplementação. Ótimo, ótimo. Alguma coisa mais para concluir, antes da gente ver se tem alguma pergunta? Acho que não. Você falou uma coisa que eu lembrei. Você falou que eu nasci assim e eu acho que esse é o normal do meu intestino. O bebê, ele não tem microbiota intestinal. Ele vai começar a ser colonizado a partir da microbiota da mãe, ou através do parto ou através da amamentação. Então, se essa mãe veio trabalhando essa microbiota, tem uma microbiota boa, ou veio trabalhando durante a gestação, a tendência vai ser que esse bebê seja colonizado com uma boa microbiota, ou vice-versa. Então, um bebê ele já pode começar a ser colonizado com uma microbiota ruim. Então, ele fica com um padrão de funcionamento intestinal ruim desde o nascimento. E o parto normal, não é isso? Oi? Essa microbiota ela é passada no parto normal, não é isso? Ela é passada no parto normal ou através da amamentação, para quem fez cesárea, né? Olha só, isso da E aí no amamentação. parto normal passa pelo parto normal e pela amamentação também. Que maravilha. E nisso tudo, a importância disso no emagrecimento, né? Porque muitas aqui estão procurando esse emagrecimento, né? A gente tem falado bastante sobre essa relação com a comida, etc e tal, mas algumas realmente têm um desejo de emagrecer. Então, o intestino, ele teria um papel crucial nisso tudo. Fundamental. É por ali que a gente vai absorver as vitaminas e minerais. Essas vitaminas vão participar do metabolismo como um todo, inclusive no metabolismo de oxidação dessa gordura, né? De perda da gordura. E além disso, tem a questão da inflamação que eu falei. Enquanto a gente não cessa a inflamação desse tecido de gordura, ele não consegue ser metabolizado de uma forma muito produtiva. Então, às vezes, a gente começa o primeiro mês de plano alimentar, de acompanhamento, e a pessoa está só reduzindo a inflamação ainda, depois que ela começa a perder. Por isso que, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Paciência, olha só. O emagrecimento acontecer. Posso parar de compartilhar a imagem? Pode. Alguém tem alguma pergunta? Esse é o momento, gente. A Luísa está aí disponível. Alguém quer perguntar? Ficou tudo muito claro? As meninas que não estão aqui vão assistir o vídeo depois. Qualquer pergunta, depois eu mando para a Luísa. Estou à disposição, agora e depois. Espero ter ajudado com as informações. Tá, então acho que ficou tudo claro. Ninguém quer perguntar? Ou tá com vergonha de perguntar? Enfim. Mas então tá. Não, Então, não, vamos aproveitar esse momento. Eu acho que o vídeo tá caindo, eu ia começar outro, mas já que não teve pergunta, eu abri outro para perguntas. Então a gente vai encerrando aqui agora. E aí eu queria agradecer gigantemente. Acho que foi muito esclarecedor, assim, bem pontual, bem esclarecedor mesmo tudo que você trouxe. Vou salvar, vou compartilhar o link com as meninas no grupo, né? E queria agradecer muito mesmo a sua presença. Acho que foi bem legal aqui. Eu adorei, né? Bom, eu que agradeço.